Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, o Desejar de Todas as Nações, capítulo 16, em seu templo. Não se esqueçam, esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu convido os irmãos a lerem o capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, no ano bíblico. Você pode ler o capítulo completo e escutar o áudio também, o audiobook. Vamos lá. Nesta ocasião, a vinda do Messias, a que o ministério de João dera tanta preeminência, era muitas vezes o tema de conversação. Com vivo entusiasmo consideravam a esperança da grandeza nacional. Jesus sabia que essa esperança havia de sofrer decepção, pois baseava-se em uma falsa compreensão da Escritura. Com profundo zelo, explicava ele as profecias e procurava despertar os homens para mais acurado estudo da palavra de Deus. Hoje, temos que tirar uma lição importante disso, de que não devemos negligenciar o estudo da palavra de Deus, devemos estudar diligentemente, constantemente, buscando cada vez mais aprender e a descobrir os tesouros encontrados na palavra de Deus. Muitas vezes temos uma compreensão errada do que a palavra quer dizer, e quando vem as tentações, o sofrimento, acreditamos que estamos abandonados por Deus, assim como os amigos de Jó acreditaram que eles tinham sido abandonados por Deus, que ele tinha feito algo errado. Muitas vezes a má compreensão das Escrituras nos levam a ter um entendimento errado, e cada vez mais vamos nos afastando de Deus, porque o entendimento errado nos afasta de Deus. Ali durante a semana da Páscoa se reuniam grandes números vindos de todas as partes da Palestina, mesmo de terras distantes. Os pátios do templo enchiam-se de multidão promíscua. Importante aqui, uma coisa importante a gente tirar de lição. Normalmente a gente liga a promiscuidade a libertinagem, a desejos sexuais errados. E ela tem esse sentido também, mas nesse contexto aqui, ela está referindo-se a falta de ordem, a uma mistura desordenada de pessoas, uma confusão, e que não conseguia se distinguir o que estava acontecendo ali. É mais ou menos como você vai em uma feira livre, onde está as pessoas gritando e uma multidão passando de um lado para o outro, e não conseguimos compreender exatamente. Quando a gente vai na feira, a gente consegue entender o ambiente, mas se você está de fora, nunca viu, você não consegue entender o que está acontecendo. Um monte de gente passando para lá e para cá e gritaria. Exatamente isso estava acontecendo dentro do templo. Na Páscoa, todos que estavam distantes iam a Jerusalém, iam até o templo para comemorar o rito de passagem, o Passover, onde o anjo do Senhor passou pelas casas dos hebreus no Egito. Então, aqui eles iam fazer essa comemoração. E eles estavam nessa desordenança, nessa confusão ali dentro. Não havia uma ordem dentro do templo. E muitas vezes, quando nós vamos hoje à casa de Deus, nós vemos... Eu aqui estou excluindo todas as outras denominações religiosas que não a nossa. Eu estou focando aqui na nossa, para que a gente possa compreender e aplicar as nossas vidas. Os que não conhecem a verdade, a gente tem que tratar de outra forma. Agora, aqueles que conhecem ou deveriam conhecer a verdade, ou julgam conhecer a verdade, tratamos de forma diferente. Muitas vezes vamos à casa de Deus e tem ali conversas paralelas atrapalhando o culto. Pessoas muito preocupadas se você está de pé, se você está ajoelhado, se você está sentado. No momento, agora é plataforma, então vamos todos ficar em pé, agora vamos todos nos... Muitas pessoas preocupadas com esses ritos, com esses costumes, e não em si com a pregação da palavra e as conversas paralelas. Vai a pessoa fazer o louvor agora. O louvor é tão importante quanto a oração dentro do culto. Recomendo a leitura do livro Música e Influência na Vida Cristã, e lá fala isso, que inclusive a pessoa que vai dirigir o louvor deveria fazer parte da plataforma da igreja sempre. Aí a pessoa vai louvar, vai trazer o hino ali, e aí começam as conversas paralelas, as pessoas levantam e todo mundo se distrai como se não fosse nada de importante. Então, muitas vezes estamos preocupados com outras coisas, estamos ali exatamente agindo como a multidão agia de forma confusa e desordenada dentro da igreja. Isso sem falar de outras coisas que acontecem fora da igreja, mas dentro da denominação.
a última vez que eu participei de um campo de desbravadores, se você tirasse a letra da música e olhasse para ali dentro, você ia pensar que era um show de rock ou qualquer outra coisa assim. Um palco grande, alto, luzes piscando e girando de um lado para o outro, pessoas correndo para lá e para cá, num culto de sábado. E a gente vai ver aqui como que deveria ter agido algumas pessoas naquele tempo. Naquela ocasião, exatamente como as pessoas deveriam ter agido nessa ocasião aqui, mas não agiram. Continuando. Exigia-se de todo dinheiro estrangeiro fosse trocado por uma moeda chamada o ciclo do templo, a qual era aceita para o serviço do santuário. A troca do dinheiro dava lugar a fraude e extorsão, havendo decaído em desonroso tráfico, fonte de lucro para os sacerdotes. Pessoas no templo apenas visando a sua satisfação própria, criando raízes nesse mundo, buscando o dinheiro aqui, buscando fazer a vontade do eu, não a vontade de Deus. Os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam o proveito com os sacerdotes e principais, que enriqueciam assim as custas do povo. Ensinara-se aos adoradores que, se não houvessem sacrifício, as bênçãos de Deus não repousariam sobre seus filhos em sua terra. Assim era garantido elevado preço pelos animais, porque depois de vir de tão longe, o povo não queria voltar para casa sem realizar a devoção que ali o levara. Ou seja, as pessoas eram extorquidas e elas acabavam aceitando isso justamente porque elas vinham de tão longe apenas para fazer isso, para fazer o seu sacrifício, sem entender o que estava por trás do sacrifício. Era apenas o rito pelo rito, mas as pessoas vieram de longe para isso, então elas acabavam pagando o preço que era, o preço que determinavam quando elas assim tinham posses. Grande era o número de sacrifícios oferecidos por ocasião da Páscoa, e avultadas as vendas no templo. A consequente confusão dava a ideia de uma ruidosa feira de gado e não do sagrado templo de Deus. Ali se podia ouvir ásperos ajustes de compras, o mugir do gado, o balir das ovelhas, o arulho dos pombos, de misturas com o tinir de moedas e violentas discussões. Tão grande era a confusão que os sacerdotes eram perturbados e a palavra dirigida ao Altíssimo afogadas pelo tumulto que invadia o templo. Os judeus orgulhavam-se extremamente de sua piedade, regozijavam-se por causa de seu templo e reputavam blasfêmia uma palavra proferida em desmerecimento do mesmo. Eram muito rigorosos quanto à execução das cerimônias com ele relacionadas. O amor do dinheiro, porém, desviava todos os escrúpulos. Mal se apercebia que de quão longe tinham sido levados do original desígnio do serviço instituído pelo próprio Deus. Os ritos ali, a bagunça que era, o orgulho pela instituição, pelo local, porque era a instituição pela instituição, é a igreja pela igreja. Não pode falar mal da minha igreja, que senão eu brigo. Ah, você está falando contra a igreja, você está falando das coisas erradas que acontecem na igreja. Não pode falar, você tem que ficar quieto, porque a igreja é santa. Se você falar coisas erradas que acontecem na igreja, mesmo que sejam verdades, você está blasfemando contra Deus, você está indo contra a obra de Deus. Era esse o pensamento deles. Muito parecido com o pensamento de hoje, onde as coisas deste mundo, o orgulho próprio, o eu, estão colocados acima das vontades de Deus. Aquilo que Deus designara para que nós fizéssemos muitas vezes é deixado de lado pelos ritos e pelas tradições e pelas coisas comuns que acontecem na igreja. Assim foi ensinada a lição de que sempre que Deus manifesta a sua presença, o lugar é santo. As dependências do templo de Deus deveriam ser consideradas sagradas. Na luta pelo ganho, porém, tudo isso se perdeu de vista. Na luta pelo ganho, a vontade própria, o eu, essas coisas perderam de vista que o templo era um lugar santo, onde não deveria ter aquela desordem, aquela bagunça. Não deveria ter aquele barulho, as conversas paralelas, as coisas que sabemos que são irreverentes não deveriam estar acontecendo no templo, na igreja, mas isso
é perdido quando nós olhamos apenas para o eu. Os sacerdotes e principais chamados para ser representantes de Deus perante a nação deviam ter corrigido os abusos do pátio do templo. Ou seja, aqueles que eram os líderes religiosos da época deveriam corrigir essas coisas erradas, deveriam chamar a atenção, deveriam voltar as pessoas que estavam ali para o que era certo. Deviam haver dado ao povo um exemplo de integridade e compaixão em busca de cuidar do próprio proveito. Deviam ter considerado a situação e as necessidades dos adoradores. Em vez de olhar para o eu, deviam ter olhado para a congregação. O que a igreja precisa? O que os adoradores de Deus estão precisando, mais precisando nesse momento? E estando prontos a ajudar os que não podiam comprar os sacrifícios exigidos. Mas, assim, não fizeram a avareza, lhes endurecera o coração. Por serem avarentos, eles acabavam se perdendo. Por serem avarentos, eles acabavam se perdendo nas coisas que eles deveriam de fato fazer. Em vez de eles buscarem satisfazer a vontade de Deus, abrir mão do eu, ajudar as pessoas que ali precisavam de ajuda, eles estavam apenas preocupados com o eu, com o dinheiro, com os estornos que eles faziam ali, as extorsões que eles faziam ali, apenas voltado às raízes deste mundo, apenas voltado para como eu vou me dar melhor nessa vida. Parece aqui com o jeitinho brasileiro, onde eu só busco procurar e resolver os meus problemas. Os sacerdotes gloriavam-se de sua piedade, pretendiam ser os guardas do povo, eram, no entanto, faltos de simpatia e compaixão. O pobre, o doente, o moribundo, em vão suplicavam favor. Seus sofrimentos não despertavam piedade no coração dos sacerdotes. Uma falsa piedade, uma falsa justiça, uma falsa adoração a Deus, onde eles achavam que estavam adorando a Deus, mas na verdade eles estavam jogando o nome de Deus na lama, porque as pessoas olhavam para eles e criavam um distanciamento com eles, não desejavam aquilo para elas. E muitas vezes essa falsa piedade acontece dentro do nosso meio também, essa falsa vontade de fazer a vontade de Deus e sem a vontade do eu. Cristo viu que era necessário fazer alguma coisa. Numerosas eram as cerimônias exigidas do povo, sem a devida instrução, quanto ao sentido das mesmas. Os adoradores ofereciam seus sacrifícios sem compreender que eram símbolo do único sacrifício perfeito. As pessoas iam e faziam as cerimônias delas, mas elas não conseguiam compreender aquilo, não entendiam. Era o sacrifício pelo sacrifício, o rito pelo rito, o culto pelo culto. É apenas a minha rotina, assim eu faço todo sábado, assim eu faço a cada ano, assim eu faço de acordo com a rotina, não necessariamente entendendo o que estava acontecendo ali. Assim eu faço a minha Santa Ceia. Muitas vezes a gente vai na Santa Ceia e não entende o significado das coisas que estão acontecendo ali. Normalmente leem-se o mesmo texto e não há explicação alguma. Quantas vezes eu e você já falamos na Santa Ceia em que o mesmo pastor leu os mesmos 3 versos e acabou a Santa Ceia e não teve um entendimento para pessoas novas que estavam ali, não compreendiam. Teve um pastor que eu conheci que toda a Santa Ceia ele explicava tudo direitinho do que estava acontecendo ali. Para quem já foi uma vez, ficava repetitivo, mas sempre que havia alguém novo, aquela pessoa aprendia o que estava acontecendo ali e o que ia acontecer, o porquê do lava-pés, o porquê do pão, o porquê do suco de uva. Tudo era explicado com ricos detalhes. Enquanto ali, de pé nos degraus do pátio do templo, Cristo abrangeu com penetrante visão a cena que estava perante ele. Seu olhar profético penetra o futuro e vê não somente anos, mas séculos e gerações. Vê como sacerdotes e principais despojam o necessitado de seu direito e proíbem que o evangelho seja pregado ao pobre. Cristo não estava olhando apenas ali, a visão de Cristo era sempre abrangente, ele sempre via o futuro. Quando Cristo entrou no templo e viu aquela cena, ele viu que as mesmas coisas aconteceriam no futuro. E hoje dentro da nossa igreja acontece isso também. Ou vamos parar para pensar que o grande conflito, a R$50 a versão mais barata, não está caro.
É acessível para todo mundo tem R$50. Aí ano que vem vai estar a R$1. Por que não estava R$1 desde sempre? E essas coisas, olhando para esse momento, olhando para a nossa vida hoje, para a nossa realidade hoje, Cristo já estava vendo, enxergando isso. E como deveríamos agir, como deveríamos pensar, e o que os sacerdotes, os nossos principais, os pastores, os líderes, deveriam agir, como eles deveriam fazer. Esse trecho aqui é um trecho que eu resumi de 4 parágrafos, só para os irmãos terem noção. Eu vou ler tudo de uma vez aqui, talvez eu pare uma vez ou outra, mas eu vou ler para os irmãos verem quantos detalhes tem lá, que eu preciso tirar, porque senão o vídeo fica muito longo, já tem 15 minutos. Vamos lá. A atenção do povo é para ele atraída. Voltam-se para ele os olhares dos que se achavam empenhados no profano comércio. Ou seja, Cristo chegou ali na escadaria, ele olhou aquilo ali e, pela situação, a divindade de Cristo se esvai e as pessoas têm o seu olhar atraído a ele. Aquelas pessoas que estavam profanando o templo de Deus. Silencia o tumulto, o som do tráfico e dos ajustes cessa, o silêncio torna-se penoso. Apodera-se da assembleia o sentimento de respeito. E como se estivessem citados perante o tribunal de Deus para responder para os seus atos. Fala, e sua clara e retumbante voz, aqui já é Jesus quando ele começa a falar, as pessoas veem ele ali, param tudo o que estão fazendo, olham para ele, começam a se assustar, e agora Cristo começa a falar, fala, e sua clara e retumbante voz, a mesma que no Sinai proclamar a lei, que os sacerdotes principais ora transgridem, ouve-se ecoar através das arcadas do templo, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E agora, aquela mesma voz ouvida no Sinai, onde as pessoas que não estavam ali naquele momento cometendo algo errado ouviram e tremeram de medo e pediram para Moisés falar com Deus e depois ele falar com eles. Essa mesma voz que agora falava perante pessoas pecadoras que estavam cometendo e transgredindo o pecado dentro do templo, elas ouvem isso. Com zelo e severidade nunca dantes vistos por ele manifesto, derruba as mesas dos cambistas. Os próprios discípulos tremem, são abalados pela palavra e maneira de Jesus, tão diversa de sua atitude habitual. Jesus, ali no momento que ele vê aquela bagunça no templo, onde deveria haver ordem, decência, onde deveria haver amor, onde deveria haver as pessoas olhando para ele, não para ele em si ali como pessoa, mas o sacrifício do Cordeiro, olhando para ele o futuro que iria vir, queria pagar os pecados, ia redimir os pecados daquelas pessoas ali. Em vez dos sacrifícios voltarem-se a ele, estavam voltando ali em fazer dinheiro, em buscando os seus empreendimentos neste mundo. E agora Cristo vendo essa situação, na hora que ele fala, essas pessoas começam a correr desesperadamente. Os discípulos que estavam ao lado dele tremem. E a gente consegue ver aqui claramente que o amor de Deus está sempre junto da justiça de Deus. Não existe amor sem justiça. Não existe justiça sem amor. Eles são juntos, eles são unidos. E Deus é amor e justiça. Não é mas também justiça. Não é uma dicotomia. Eles são uma coisa só. Amor e justiça. E aqui cabe uma coisa importante para nós. Devemos sim lembrar da justiça de Deus. Não esquecendo, colocando que Deus é amor. Fazendo... Esqueci a palavra que a gente usou da última vez. Quando na tentação do deserto, o diabo chega até Jesus. Que é a presunção. Não sermos presunçosos com relação... Porque achando que porque Deus é amor, eu posso fazer o que for, que está tudo bem. Deus é amor e justiça. Eu devo sim ser obediente e reverente a Deus. Não devo deixar com que as coisas desse mundo me consumam a ponto de eu me afastar de Deus, achando que não, Ele é amor, então está tudo bem, está tudo certo. Não, Deus é justiça. Deus é amor e justiça. Uma coisa só, não existe um sem o outro. E eu devo sim obedecer a Deus para que eu não trema diante da presença de Deus, como as pessoas ali estavam fazendo, correndo de medo desesperadamente. Eu vou ter que pular aqui, já chegamos já a 20 minutos. Vou ler só mais
dois textos. Deixa eu ver aqui qual que eu vou. Aqui. Cristo olha para os homens a fugir, porque aquelas pessoas que estavam ali vendendo, estavam profanando o templo, começam a fugir, correndo desesperadamente. Em compassiva piedade pelo temor deles e por sua ignorância do que constitui-se o verdadeiro culto. As pessoas que estavam ali profanando o templo, estavam vendendo as coisas, que começam agora a tremer e a correr, elas não sabiam o que era o verdadeiro culto, elas eram ignorantes, e os sacerdotes que tinham o dever de instruir as pessoas não o faziam. Pelo contrário, traziam essas pessoas para dentro para vender coisas caras, extorquir o povo e tirar lucro em cima daquilo. Devido à sua treva espiritual, os próprios discípulos de Jesus deixaram muitas vezes de lhe compreender as lições. Muitas delas se tornaram claras, porém, em vista dos acontecimentos posteriores. Quando Jesus já não andava com eles, suas palavras lhe serviam de esteio ao coração. Muitas vezes, eu e você não conseguimos compreender a vontade de Deus porque estamos em trevas espirituais, porque não estamos buscando verdadeiramente a Deus, porque muitas vezes a minha oração é: Senhor, me ajuda, me mostra o caminho, e em vez de eu ir buscar o caminho na palavra, buscar comunhão com Deus, orar e estudar, eu vou fazer as outras coisas do mundo que me enraizam aqui, eu vou assistir minhas séries, eu vou fazer minhas coisas rotineiras e esqueço de buscar a Deus de fato. Não é uma oração que vai transformar a minha vida se eu não tiver ação. Oração é justamente orar e ação. Eu devo agir, eu devo buscar, eu devo procurar. Mas é importante aqui que mesmo as trevas espirituais dos próprios discípulos de Jesus, em algum momento, quando eles precisaram, a palavra foi uma luz a eles. Então aquilo que nós aprendemos, esses vídeos que nós estamos vendo aqui, que nós começamos a estudar, essas palavras podem vir, em algum momento, o Espírito Santo despertar elas, tentando fazer aquele start em nós, um clique em nós, para que possamos despertar de fato e buscar cada vez mais, buscar e entender. Isso daqui é um pouco, uma fração do que Deus vai colocando em nós pouco a pouco durante a vida, e em um determinado momento, quando tem esse start, eu posso sim aproveitar esse momento e buscar cada vez mais a Deus e me chegar cada vez mais a Deus, ou então me enterrar de vez nas trevas, me afastando e ignorando o chamado de Deus. Mesmo os discípulos andando com Cristo, eles precisavam sempre estar buscando cada vez mais. Mesmo eles estando andando com Cristo, muitas vezes eles não compreendiam. Então, eu e você, que não estamos andando com Cristo fisicamente, devemos ter essa lição que eles também tiveram. Cristo está ao nosso lado, sim. Então eu devo buscar as lições que Ele me traz, devo me aprofundar na palavra, devo estudar e cada vez mais me aproximar de Deus para que Ele possa fazer a obra que Ele deseja fazer em mim. Ficou aqui uns 6 parágrafos de fora daqueles que eu tinha separado. Então recomendo aos irmãos fortemente que leiam lá o capítulo. Deixa nos comentários aqui alguma outra coisa que o irmão leu, que gostou, que queira compartilhar para a gente aprender junto. Deixa aqui nos comentários as dúvidas para que eu possa responder. E os pedidos de oração deixa nos comentários também para que a gente possa ler, eu, os irmãos, e possamos orar por você. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Te pedimos que o Senhor nos conduza nesse dia de hoje, que possamos a cada instante aprender mais de Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.